Mas hoje vamos começar fazendo a exposição do primeiro verso das Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 1, verso 1, título da mensagem é Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, que significa no princípio. Então vamos fazer a leitura da perícope, do texto, que a gente vai estar expondo nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente esse verso que estaremos expondo nessa noite. Vamos fazer uma breve introdução do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, o título original do livro é Bereshit. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, na Bíblia dos judeus é chamado de Torá, são os mesmos 5 livros. Existe uma característica na língua original: todos esses 5 livros, o nome dele é a primeira palavra que aparece no texto. Então, em Gênesis, a primeira palavra é Bereshit, e é essa mesma palavra que vai dar o nome para o livro. Mas nós chamamos o livro de Gênesis. Esse nome veio da Septuaginta, que é a tradução grega desse livro, dos livros do Antigo Testamento. A gente tem muita influência da Septuaginta, a Bíblia que nós temos, e uma delas é o nome do primeiro livro das Escrituras Sagradas, Gênesis. O autor é Moisés. Hoje em dia, existem muitos teólogos, se você for no seminário, muitos professores vão criticar aí a autoria de Moisés, mas eu creio que a Bíblia era extremamente clara quanto à autoria de Moisés. E por causa do cenário das constantes críticas com relação à autoria do livro de Gênesis e do Pentateuco como um todo também, eu vou mostrar um texto somente, acho que já vai ser o suficiente para a gente verificar que, de fato, Moisés foi o autor desse livro. Existem muitos textos, só que eu escolhi trazer só um, só para a gente acabar não perdendo o foco e ficar bastante tempo nisso. O texto que eu trouxe é o versículo 44 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vai dizer assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus, o próprio Jesus, vai dizer, lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observa que Jesus aqui, ele está falando de 3 elementos, de 3, na verdade, blocos de livros, que é a forma que os judeus dividem o Antigo Testamento. Os judeus dividem o Antigo Testamento em 3 grandes blocos de livros: a lei de Moisés, o livro dos profetas, e o outro bloco de livro é chamado hoje de escritos, Ketuvim. Entretanto, esse terceiro bloco de livros, ele só vai ser bem estabelecido, só vai ser determinado quais livros que são inspirados por Deus e são canonizados, pertencem a esse bloco de livros, só depois de Jesus, só no final do século I e século II. Então, os livros de Moisés já estavam canonizados ali naquele momento, os profetas também. Entretanto, esse terceiro bloco ainda não estava bem estabelecido, quais livros eram inspirados ou não naquela época. Então, esse nome, que vai ser chamado depois Ketuvim, só foi depois de Jesus. Até então, eles normalmente chamavam esse bloco pelo livro de Salmos. Era muito comum da sua cultura literária, sobretudo, você chamar o bloco de livro pelo primeiro livro e o mais célebre livro. Então a gente pode observar que os Salmos ele abre esse terceiro bloco, e por isso era muito comum chamar esse terceiro bloco de livros dos Salmos. Então, quando Jesus está falando dos Salmos aqui, ele não está falando somente dos Salmos. Ele está falando de todo esse bloco de livros. Então, quando Jesus está citando lei de Moisés, os profetas e os salmos, na verdade, ele está falando de todo o Antigo Testamento. E o que ele está dizendo aqui é que todo o Antigo Testamento fala dele, aponta para ele. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E é interessante aqui, que é o que vai servir para a nossa
para o nosso entendimento, é que ele chama de lei de Moisés, escritos de Moisés, todo o Pentateuco. Então, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, o próprio Jesus, ele diz que quem escreveu foi Moisés. Então, como poderíamos duvidar da autoria de Moisés? Claro que tem uma partezinha lá no final de Deuteronômio que relata a morte de Moisés. Então, essa parte provavelmente foi o sucessor de Moisés, Josué, que escreveu. Entretanto, todo o resto, autoria de Moisés, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que esse texto já é convincente o suficiente, mas tem inúmeros outros textos que vão atestar que a autoria do livro de Gênesis é de Moisés. Trouxe aqui só para a gente entender um pouco esse contexto, já que eu trouxe esse verso. Então, a lei de Moisés no livro, no Antigo Testamento judaico, é chamado de Torá, os 5 mesmos livros. Os profetas, está ali, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são os profetas menores, entram no Neviim. E o que Jesus chamou de Salmos, que futuramente, né, depois de Jesus, no final do século I e século II, passou a ser chamado de Ketuvim, que é os escritos, é composto pelos livros Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, eles dividem a Bíblia em 3 grandes blocos, diferente da gente, que divide em 4 ou 5, né, dependendo de como você divide. Pentateuco, livros históricos, mas o quê? Sapienciais e proféticos, né? Que você pode dividir em profetas maiores e profetas menores. Então, é essa divisão que a gente faz, diferentemente da divisão aí dos judeus, que esse Antigo Testamento judaico depois vai ser chamado de Tanakh, que é o acróstico do nome dos 3 grandes blocos da divisão deles, né? Bom, então já falamos que o nome original do livro é Bereshit, já falamos que a autoria é de Moisés, e a data é século XV antes de Cristo, tá bom? Qual o propósito do livro de Gênesis? Mostrar como Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo e como Deus iniciou o seu propósito redentor por meio da eleição, da aliança e da promessa, estabelecendo a origem do povo por meio do qual viria o Redentor. Nessas pregações vamos trabalhar, sobretudo, os 2 primeiros pontos, né? Mostrar como Deus criou todas as coisas e como o pecado entrou no mundo. E nessa exposição vamos ficar só nesse primeiro ponto, iniciar esse primeiro ponto, né? Mostrar como Deus, vamos falar sobre como Deus criou todas as coisas. Vamos começar a falar sobre a criação de Deus. Eu acho muito importante essa sistematização. O que é cosmovisão? É a forma que nós temos de enxergar o mundo. Todo mundo tem uma cosmovisão. E, na teologia cristã, a gente entende que a gente tem que buscar a cosmovisão cristã. Ou seja, a gente tem que buscar enxergar a realidade a partir das lentes de Cristo. Esse é o nosso objetivo. E para isso a gente precisa ter internalizado dentro de nós os 4 grandes pilares da cosmovisão cristã. Quais são os 4 grandes pilares da cosmovisão cristã? O primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E por fim, consumação. Então, nessas pregações eu pretendo falar sobre a criação e sobre a queda, iniciando hoje com um pouco da criação, que é o primeiro grande pilar da cosmovisão cristã. Por que eu escolhi Gênesis? Eu achei interessante falar isso, porque eu queria ir depois pregar em um livro do Antigo Testamento. Eu estava com Rute na cabeça, só que depois eu mudei de ideia e fui para Gênesis. Por quê? Acho que Gênesis tem 3 coisas muito importantes para a gente. Em primeiro lugar, porque conhecer o plano original de Deus para as instituições criadas por Ele nos ajuda a viver para a sua glória. Então, eu coloquei ali, os capítulos iniciais de Gênesis apresentam a criação do casamento, a criação da família, a criação do trabalho, a criação do governo humano, a criação do relacionamento, seja do homem para com outro homem, do homem com a natureza e até mesmo o que a gente chama de relacionamento vertical do homem para com Deus. Entretanto, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para um lado e olha para o outro,
A gente vê as pessoas vivendo essas instituições. A gente vê pessoas vivendo em família, pessoas vivendo em comunidade, se relacionando com outras pessoas. Vemos pessoas vivendo dentro de casamento, vemos pessoas trabalhando, vemos pessoas governando, vemos pessoas buscando relacionamento com Deus, vemos pessoas buscando relacionamento com a natureza, vemos tudo isso. Entretanto, nós vivemos numa realidade pós-queda, numa realidade caída, onde todos nós, todas as pessoas que nós olhamos, que estão ao nosso redor, estão corrompidas pelo pecado. E corrompidas pelo pecado, elas também corrompem essas instituições e não vivem de acordo com como deveriam vivenciar essas instituições. Elas não vivem a plenitude do que essas instituições têm a nos oferecer. Por isso é importante nós olharmos para como essas instituições foram criadas originalmente, lá no começo. Quais foram as diretrizes que Deus nos deu lá no início? Porque olhando para aquela realidade onde ainda não havia o pecado, para corromper essas instituições, vamos entender como Deus quer que vivamos idealmente essas instituições que Ele estabeleceu para que a gente viva. E assim a gente vai conseguir se aproximar mais do ideal que Deus quer que nós vivamos em cada uma dessas instituições. Então esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, Gênesis nos ajuda a responder às grandes perguntas da vida. E eu acho muito importante para a gente conseguir vivenciar melhor a igreja, aproveitar melhor as exposições, a gente está muito bem resolvido. Nós estamos muito bem resolvidos com essas grandes perguntas. Então, Gênesis vai nos ajudar a responder algumas dessas perguntas. Todos nós, em algum momento, já nos deparamos e já refletimos sobre essas perguntas. Quem nunca se perguntou, afinal de contas, de onde nós viemos? Quem nunca se perguntou, afinal de contas, quem sou eu? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Quem, afinal de contas, nunca se perguntou por que existe o mundo? Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Quem nunca se perguntou qual o propósito da vida, qual o sentido da existência, qual o sentido da minha vida? Quem nunca se perguntou o que tem de errado com o mundo, por que existe o mal, por que existe o sofrimento, por que existe a dor, por que existe a morte, por que existe o choro? Quem nunca se fez essas perguntas? E Gênesis vai nos ajudar a responder essas grandes perguntas. Existem 3 tipos de pessoas quando fala de como essas pessoas, como as pessoas lidam com essas perguntas. Existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que se depara com essa pergunta, vive uma vida inteira em busca de respostas, mas nunca acha. Passa toda uma vida e nunca encontra essas respostas. Existe um segundo tipo de pessoas que elas encontram uma respostas que as satisfazem e ficam satisfeitas com isso. E aí, olha o poder que essas perguntas têm. Essas respostas, elas vão nortear as decisões que elas vão tomar. Esse é o poder que as respostas a essas perguntas têm. E o que a gente deve viver é responder essas perguntas biblicamente. Se a gente conseguir responder essas perguntas biblicamente, a gente vai conseguir tomar decisões melhores. E em terceiro lugar, existe aquela pessoa que lida com essas perguntas da seguinte forma. Elas se deparam com essas perguntas, pensam sobre elas durante um tempo, não encontram as respostas e elas simplesmente desistem de encontrar essas respostas e passam toda uma vida ignorando essas perguntas. Definitivamente, nós não podemos ser esse terceiro tipo de pessoa. Porque se a gente ignora essas perguntas, a gente não sabe o nosso propósito, por exemplo. E se a gente não sabe o nosso propósito é o quê? Aonde nós queremos chegar, qual é o nosso alvo. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, o aforismo de Lewis Carroll vai dizer o quê? Que qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Nós também não podemos ignorar, sobretudo nós cristãos, essas grandes perguntas, porque se nós não sabemos, por exemplo, o que tem de errado com o mundo, se nós não sabemos, por exemplo, por que existe o mal, por que existe a dor, por que existe o sofrimento,
porque existe a morte, consequentemente, não sabemos que nós temos uma dívida. E se nós não sabemos que temos uma dívida, como poderíamos saber, como poderíamos entender que precisamos de alguém que pague essa dívida? Para a gente conseguir entender a grandiosidade da graça de Deus, precisamos entender o quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado que está no mundo, quão terrível é o pecado que está em nós, o quão grave é a nossa rebelião para com Deus. Então, qual deve ser a nossa postura? A gente deve encontrar respostas bíblicas para essas perguntas, para que, em primeiro lugar, a gente tome decisões mais assertivas. Em segundo lugar, que a gente possa entender melhor as verdades espirituais que estão nas Escrituras Sagradas. Já ouvi pastores, teólogos dizendo que se você não entende Gênesis, você não entende mais nada das Escrituras. Eu acho que faz sentido. Porque se você não entende que Deus criou a realidade, se você não entende a queda, como você vai entender a graça? Então, tenho convicção, tenho certeza, que entendermos bem o texto de Gênesis vai nos fazer melhor entendedores dos outros textos das Escrituras. Por isso que eu escolhi também conversar, expor Gênesis com os irmãos. Em terceiro lugar, eu escolhi também expor Gênesis com os irmãos, porque Gênesis é um dos livros que mais ecoam por toda a Escritura. Quando você começa a estudar as Escrituras, começa a analisar as referências cruzadas, começa a analisar os ecos, você vai se assustar com a quantidade de vezes que um texto ele faz referência, ele faz alusão, ou cita, ou menciona os primeiros capítulos de Gênesis. São muitas vezes. Então, mais uma vez, eu afirmo que a gente entender bem Gênesis vai fazer com que a gente entenda melhor ainda os outros textos das Escrituras. Que a gente aproveite mais ainda as exposições, as exegeses que os pregadores, que essa igreja proporciona e todas as outras que vocês vão ser expostos, né? Vão se deparar. Bom, esses foram os 3 motivos que me fizeram escolher Gênesis. Então vamos entrar então no texto propriamente dito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira palavra aí, Bereshit, como eu disse, né? No princípio. Em primeiro lugar, que é só uma observação que eu achei que valia a pena trazer. A gente às vezes vai para um livro, e a Bíblia é um livro antigo, em data, né? Mas totalmente atual. Mas a gente vai às vezes para um livro como a Bíblia, com um olhar pós-moderno, com um olhar do século XXI. E aí, de repente, se você for para a Bíblia com esse olhar, você vai se deparar com esse começo e vai se assustar. Porque talvez a sua expectativa, como quando vai para um livro, sobretudo um livro que fale sobre Deus, é o autor começar explicando quem Deus é. Com o nosso olhar científico, né, que a gente tem, talvez você comece o texto com as expectativas de que Deus, de que o autor vai começar fazendo uma apologética, uma defesa da existência de Deus. E de repente nos deparamos com esse texto, no princípio que Deus, os céus e a terra, o autor já pressupondo que Deus existe, o autor já pressupondo que Deus é real, o autor já partindo do princípio da existência de Deus. Talvez a gente se assuste. Mas faz todo sentido quando você analisa o contexto. O livro foi originalmente escrito para o povo de Israel, que já acreditava em Deus. Mas eu acho que vale a pena a gente entender que não devemos ler as Escrituras Sagradas com um olhar anacrônico, né? Com o olhar dos nossos tempos. Devemos entender o contexto. Isso é fundamental para que a gente possa fazer uma leitura de qualidade das Escrituras Sagradas. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar quando eu falo que Deus existe aqui, o termo existe, que eu estou querendo dizer de maneira simplificada, é que Deus ele é real. Existem aí umas discussões se Deus
Alguns falam que Deus não existe, que Deus é, e aí fala que existir pressupõe estar limitado pelo tempo. Não vou entrar nesse mérito, nessa exposição, mas só estou dizendo que quando eu digo existir, eu estou simplificadamente dizendo que Deus ele é real, tá? Basicamente, é isso que eu quero, só para deixar claro. Em segundo lugar, no princípio, Bereshit, com certeza aqui, o texto está indicando que Deus criou o tempo como nós conhecemos. O fluxo temporal foi dado o start, começou nesse momento. Afinal de contas, se você disser que não começou aqui, esse não seria o princípio. E se você dissesse que o tempo não foi criado, ele não teria princípio. Então, no princípio, por inferência lógica, nos indica que Deus criou o tempo como nós conhecemos. E toda a criatura que ele vai criar, tudo que ele vai criar, todas as coisas que ele vai criar, a partir daqui, vai estar limitado pelo tempo. Vai estar debaixo desse fluxo temporal. E entre essas criaturas, entre essa criação, estamos nós. Nós fomos criados criaturas temporais. Nós fomos criados criaturas que estão presas no fluxo temporal. E como criaturas temporais, como criaturas que estão presos nesse fluxo temporal, nós temos que esperar. Nós envelhecemos. Nós lembramos do nosso passado através da nossa memória. Nós interagimos com o passado através dos efeitos das coisas que ocorreram. E nós desconhecemos o futuro, até tentamos acessá-lo de alguma forma, de maneira nebulosa, através de imaginação, implicações lógicas, mas nós definitivamente não temos como saber o futuro. Mas Deus não é um ser temporal como nós. Deus não é um ser que está preso ao fluxo temporal. Nós dizemos que Deus ele é atemporal. Deus ele está acima do tempo. Deus ele transcende o tempo. Deus ele é eterno. Deus ele não teve começo. E aí nosso cérebro, como uma coisa não pode ter começo, é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. E faz sentido a gente ter dificuldade de entender coisas sobre Deus. Afinal de contas, se Deus coubesse por inteiro em nossa cabeça, ele seria menor do que nós. Um Deus que é muito maior que nós, fatalmente terá muitas coisas que não vão caber na nossa mente. E uma dessas coisas é isso. Como pode uma coisa não ter começo? É difícil de entender. Mas, difícil não, impossível, né? Mas esse é o Deus Todo-Poderoso. Não teve começo. Ele é eterno. Ele é atemporal. E aí, vou trazer duas aplicações sobre esse texto. A primeira, não sei quantos já teve experiências de lidar com, conversar sobre Deus, a existência de Deus, com pessoas que são ateias ou agnósticas. E é muito comum você começar a falar, não, que Deus criou todas as coisas. E uma pergunta que muitas vezes surge é essa, mas quem criou Deus então? Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, eu já tive várias vezes essa experiência. Entretanto, essa pergunta é de alguém que não consegue entender a atemporalidade de Deus. Porque essa pergunta, coloquei aí um erro de categoria. Essa pergunta, na verdade, você está colocando a criatura acima do Criador. Porque quem criou Deus pressupõe tempo, que é uma criação de Deus. Criar pressupõe causa e efeito. E causa e efeito pressupõe sucessão de fatos, tempo. Como eu poderia perguntar quem criou Deus, se Deus não está debaixo do tempo? Então, entender que Deus ele é atemporal, entender que Deus que é eterno, faz com que a gente entenda que esse tipo de pergunta não faz sentido quando a gente fala de Deus. Mais uma vez, eu entendo que a dúvida é legítima, eu entendo que é difícil de entender, mas essa é a realidade que nos é apresentada nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus eterno que não tem começo. A gente não conseguir entender não significa que é falso. A gente tem que entender, a gente tem uma cabeça cientificista,
por influência cultural, e a gente muitas vezes acaba incorrendo no seguinte: a gente acha que só é verdade o que a gente consegue entender. Mas isso não é verdade. A Trindade a gente não consegue entender, mas é verdade. A união hipostática, Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, a gente não consegue entender, mas é verdade. Deus, ele é eterno, ele é atemporal, a gente não consegue entender, mas é verdade. A verdade escriturística, a Bíblia, ela nos humilha, irmão. Ela nos humilha porque ela revela o quão pecador nós somos, ela revela o quão ignorante nós somos, ela revela que nós não sabemos nada, o nosso conhecimento tende a zero, perto da sapiência de Deus. Segunda aplicação, um pouco mais para o nosso dia a dia, um pouco mais para o nosso cotidiano. A temporalidade de Deus significa, irmãos, que Deus, ele nunca se atrasa e também nunca se precipita. Deus, ele sempre age no momento certo, no momento cirúrgico, no momento perfeito. Como a gente vê, como Deus agiu na história da redenção, o que nós vemos? Ele governou toda a história e Jesus vem quando? Exatamente na plenitude do tempo. Deus, ele não se atrasa nem se precipita. Deus, ele sempre age no momento correto. E o que isso significa para nossas vidas? Muitas vezes, nós temos expectativas, estamos esperando algo, talvez na nossa vida profissional, um trabalho, talvez no relacionamento, talvez estamos esperando algo nos nossos estudos, talvez na nossa vida ministerial, no ministério. A gente entende que existe uma coisa que é de Deus para a gente, só que essa coisa não chega nunca. E aí, às vezes, começa, ainda que inconsciente, eu entendo que a gente conscientemente não fala: ah, Deus se esqueceu da gente por causa do temor que nós temos, ou porque a gente sabe que nos esqueceu, ou não fala: Deus está atrasado. A gente não fala esse tipo de coisa porque a gente ainda tem algum temor. Mas, às vezes, no inconsciente, lá no fundo, a gente está pensando isso. Será que Deus já não deveria ter agido? Será que ele já não deveria ter aberto essa porta? Eu já não deveria estar vivendo essa situação? Mas a gente tem que descansar, na verdade, de que Deus, ele é atemporal e ele não se atrasa. Se você não está vivendo isso que você acha que deveria estar vivendo, é porque de duas uma, ou não é para você viver, ou ainda não chegou o momento. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele nos trata também na espera. Eu coloquei ali, o que para nós parece espera, é muitas vezes Deus ordenando todas as coisas para cumprir seus propósitos no momento certo. Muitas vezes é na espera que Deus nos prepara. Muitas vezes é na espera que Deus nos molda. Muitas vezes é na espera que Deus nos aprimora. Me arrisco a dizer que muitas vezes crescemos mais na espera do que no fim. Nós devemos aprender, irmãos, que o caminho também deve ser vivido para a glória de Deus. Devemos aprender a ter prazer em Deus no caminho também, e não só no fim. Devemos aprender a aproveitar o caminho também, e não só a vista do fim. Então, na espera, Deus nos molda, nos aprimora, nos aperfeiçoa também. Então, que a gente descanse em Deus na espera. Tenha prazer em Deus também na espera. Ainda, Bereshit no princípio. Terceiro ponto que eu trouxe. Um importante, famoso comentarista do Antigo Testamento, chamado Derek Kidner, quando ele vai falar desse texto, ele vai dizer
que no princípio Bereshit não pode ser limitado só a essa parte temporal. E aí ele vai dizer que o princípio aqui, ele está intimamente ligado com o fim. Ele usa outra palavra, não intimamente, mas é essa a ideia. Eu não lembro, eu esqueci qual é a palavra que ele usa exatamente. Mas ele diz isso, que o princípio ele está intimamente ligado com o fim. Por quê? Ele diz isso. Porque a criação e a consumação fazem parte do propósito eterno de Deus. O Deus revelado nas Escrituras não é o Deus deísta. O que os deístas acreditam? Que Deus deu corda na realidade, soltou e deixou a história correr de maneira independente dele. O Deus das Escrituras não é esse Deus. Ele é o Deus que criou todas as coisas. E ele governa toda a criação de tal forma que ela caminha para o fim que foi decretado por ele antes da fundação do mundo. Olha o que eu coloquei ali. Deus não simplesmente dá corda na criação e a abandona para que a história se desenvolva de maneira independente dele. Deus sustenta continuamente todas as coisas e governa a história segundo sua providência, conduzindo-a infalivelmente ao fim que determinou em seu eterno decreto antes da fundação do mundo. Então ele não criou e foi vendo como as coisas foram acontecendo, e foi dando um jeitinho ali, e foi ajeitando daqui, não. A criação e a consumação, o início e o fim, tudo já fazia parte do propósito eterno de Deus, e tudo ocorre exatamente da forma que Deus decretou antes da fundação do mundo. Nosso Deus é o Deus soberano. Nada foge do seu controle. Segunda palavra. Então, no princípio, criou. A palavra aí é bará. E é um verbo que é atribuído a Deus. É o criar divino, basicamente. O que significa bará? Significa que ele criou todas as coisas do nada. Não existia matéria pré-existente. Todas as coisas foram criadas. Existe um termo muito comum, se você for ler livros de teologia, vai aparecer esse termo. Ex nihilo, que significa do nada. Deus não precisa de matéria pré-existente para criar. O homem cria a partir do que já existe. Deus, ele cria a partir do nada. Ele não precisa de nada para criar. Então, esse é o nosso Deus. Isso revela o poder dele. Isso revela que é um Deus todo-poderoso. Isso revela que o nosso Deus é um Deus onipotente. Um Deus que pode criar tudo o que ele quiser, a partir do nada. É um Deus definitivamente onipotente. Segundo ponto que eu trouxe, quando eu estudei esse texto, uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: Deus, ele criou todas as coisas, e quando você vai para outros textos das Escrituras Sagradas, eu trouxe só um, mas tem outros também que falam sobre isso, vai dizer a palavra de Deus que Deus, ele criou todas as coisas pelo quê? Pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Olha só o que vai dizer Hebreus, capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então Deus criou todas as coisas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. E eu acho interessante a gente fazer um contraponto da palavra de Deus e da palavra do homem, porque a primeira missão, o primeiro trabalho que Deus dá para o homem é qual? De nomear os animais do jardim. E aí, o que o homem tem que fazer ali? Ele tem que analisar as características do animal e dar um nome de acordo com o que ele entendeu, do que ele interpretou, do que Deus criou. Então, olha só, o que vai dizer
Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então a primeira missão do homem tinha a ver com fala também, tinha a ver com a linguagem também. E aí a gente consegue ver um contraponto. A linguagem de Deus, a palavra de Deus, ele cria. E o homem foi chamado o quê? O homem fala responsivamente, o homem foi chamado para entender a realidade, confessar a verdade já criada por Deus. E o que nós vemos hoje? As pessoas querendo recriar a realidade através do quê? Através da mudança da linguagem. As pessoas mudam as palavras e acham que vai mudar a natureza da coisa. Corrupção da linguagem. Isso é o que nós chamamos de egolatria, a idolatria do eu. Eles estão achando que a sua palavra tem poder criativo. Mas essa palavra que tem poder criativo é só a palavra de Deus. Idolatria é caracterizada quando a gente atribui uma característica que é de Deus ao homem. Nós fomos chamados para confessar a verdade. Confessar a verdade criada por Deus, revelada nas Escrituras, revelada através da natureza, da revelação geral. Nós fomos chamados para confessar a verdade. O mundo pode tentar mudar as palavras, mas chamar o mal de bem não vai transformar o mal em bem. Mudar o nome das coisas não vai mudar a natureza das coisas. Confunde muita gente, verdade. Torna muita coisa nebulosa, verdade. Mas não muda a realidade criada por Deus. O homem não tem esse poder. Isso é egolatria, idolatria do eu. E nós, como igreja, devemos confessar a verdade, reconhecer a verdade criada por Deus e confessar essa verdade. É para isso que Deus nos chamou a falar. Sobre a criação ex nihilo, do nada, uma aplicação, como eu disse, um Deus que cria todas as coisas, pelo poder da sua palavra, do nada, é um Deus onipotente. É um Deus todo-poderoso. E o que um Deus todo-poderoso faz na nossa vida? O nosso Deus, vocês conseguem entender a dimensão dessa fala? O nosso Deus, o Deus que cuida da gente, o Deus que governa a igreja, é um Deus todo-poderoso. Você consegue entender a dimensão dessa fala? Às vezes a gente tem um desafio, um obstáculo, um problema que a gente não vê saída. Meu irmão, o Deus que criou todas as coisas, ex nihilo, do nada, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que cuida da sua igreja. Às vezes nós conhecemos aquela pessoa que nós amamos, que nós queremos que ela venha para Cristo, mas a gente conversa com ela, a gente fala, não tem jeito, o coração dela é duro demais. Não adianta que eu fale, o coração dela é duro demais. Meu irmão, o Deus que criou todas as coisas do nada é o mesmo Deus que converteu o apóstolo Paulo, o perseguidor da sua igreja. E é o Deus que governa a sua igreja, que cuida de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, devemos depositar nossa confiança nesse Deus. No princípio, Bereshit criou Bará, Deus. A palavra aí no hebraico é Elohim. E aí essa palavra ela é interessante, porque esse in no final é um sufixo que indica pluralidade. E aí, existem algumas discussões. Existe uma corrente de teólogos que entende que Deus aqui está no plural, significa uma coisa que é chamado de plural majestático. O que é isso? Às vezes, no hebraico, você coloca a palavra no plural para indicar que aquilo é grandioso, que aquilo é majestoso. Essa é a corrente que a Bíblia de Genebra vai seguir. Ela vai dizer lá, é formada como um plural para indicar sua majestade. Eu, com toda a humildade do mundo,
não sigo essa corrente. Mas, assim, como não é um assunto fechado, eu vou apresentar as duas visões, e aí eu deixo em aberto para os irmãos verem qual que faz mais sentido de acordo com as escrituras sagradas. Mas é uma corrente muito forte também, tanto que a Bíblia de Estudo de Genebra segue ela. Uma outra visão é que esse Elohim aqui está no plural porque ele já aponta para a Trindade. É a visão que me parece fazer mais sentido. Mas, como eu disse, com toda a humildade da pessoa insignificante que eu sou. Mas é a visão que eu acho que faz mais sentido, e eu vou dizer por que eu acho que faz mais sentido. Em primeiro lugar, o plural aparece aqui na palavra Elohim, Deus, mas no próprio livro de Gênesis, nesses primeiros capítulos, vão aparecer outras vezes o plural. Quando Deus vai falar, vai criar o homem à sua imagem e semelhança, como que ele fala? Como que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fala no plural também. Na queda, quando o homem cai, ele vai dizer, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, aparece várias vezes o plural, e nem sempre o plural majestático encaixa na estrutura do texto nesses versos. Mas mais do que isso, quando eu vou para João, o Evangelho de João, olha como ele começa. No princípio. Vocês acham que é coincidência começar no princípio? O Evangelho de João começa exatamente como começa o texto sagrado de Gênesis. Então, João aqui, com certeza, está ecoando Gênesis. Ele diz, no princípio era o verbo, Jesus, e aí ele fala, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Exatamente a doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas, um só Deus. Estava com Deus e era Deus. Então, esse verso me faz entender que Elohim aqui está apontando já para a realidade da Trindade. Essa é a minha visão. Além disso, logo no verso 2, já aparece também a outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pairando sobre as águas. Então, a gente tem o Pai, o Filho, a gente percebe que o Filho está lá pela revelação do apóstolo João, e o Espírito Santo no verso 2, as 3 pessoas da Trindade, aqui no relato da criação. Então, essa é a visão que eu defendo, como eu falei, não é unânime, então deixei as 2 visões para a igreja decidir o que... A gente acredita no livre exame, né? Que os irmãos têm aí o poder, a Bíblia nas mãos para fazer as próprias análises e tentar chegar aí na interpretação correta de cada texto. E aí algumas aplicações dessa parte, Elohim, de Deus. Em primeiro lugar, sendo Deus triuno, Deus ele é eternamente relacional. E sendo Deus eternamente relacional, e ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos fez relacionais também. E quando a gente olha para a vida, quando a gente analisa friamente a vida testemunha essa dimensão relacional nossa. A gente nasce e totalmente dependente de nossos pais, de alguém, para cuidar da gente, senão a gente não consegue sobreviver sozinhos. A gente já nasce de maneira dependente. A gente vive numa estrutura social que é interdependente. Quando a gente chega na nossa adolescência, a partir da nossa adolescência, a gente chega na escola e tem toda uma pressão social para você fazer parte dos grupos, e muitas vezes nos sentimos tentados até mesmo em abrir mão de princípios, de coisas que nós acreditamos, fazemos coisas que nós não achamos certas só para fazer parte daquele grupo. Isso mostra a nossa dimensão relacional, como nós carecemos de fazer parte de relacionamento, fazer parte de comunidade. Até depois de mais velhos, eu oro muito, porque o meio evangelical tem crescido, e existe a pressão, e nós sentimos essa pressão, de o quê? Cedermos a verdades que nós acreditamos para fazer parte. Essa é uma natureza nossa, então a gente sente esse tipo de coisa. Quando a gente olha para um filho que nasceu sem pai, sem mãe, ou
com pai ou mãe mais ausentes, a gente vê o quanto isso afeta a pessoa. Nós nascemos para nos relacionar, isso faz parte da nossa natureza. Por quê? Porque Deus, ele é um ser relacional, eternamente relacional. Então devemos viver em comunidade. E Deus sabe disso, por isso Ele criou 2 instituições para que a gente possa vivenciar essa nossa dimensão sem abrir mão das verdades escriturísticas, sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão do que o texto está revelando nas Escrituras. E que instituições são essas? A família e a igreja. Deus criou a igreja para que a gente possa viver em comunidade, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa ter comunhão, para satisfazer essa nossa dimensão relacional. A gente vem para a igreja e vê que tem pessoas com talentos diversos. Por que isso? Porque Ele quer que juntos a gente se complete, a gente preste um culto melhor. A gente muitas vezes vai ter divergência de opinião, mas muitas vezes as nossas formas diferentes de pensar é exatamente o que vai lapidar a nossa teologia. Quando a gente discute, quando a gente conversa de maneira humilde, de tal maneira que as Escrituras nos humilham, as nossas diferenças ela acaba servindo para que a gente possa crescer, para que a gente possa lapidar o nosso entendimento das Escrituras Sagradas. É porque a gente, como seres caídos, muitas vezes usamos isso errado. A gente usa isso o quê? Para brigar, para ficar sem se falar. Só que as diferenças não foram feitas para isso, foram feitas para nós crescermos juntos. É por isso que a gente vem para a igreja para estudar as Escrituras juntos. Deus não quer que a gente aprenda as Escrituras sozinho em casa. Como que a gente aprende as Escrituras? Discutindo na igreja, conhecendo a história da igreja, discutindo, vendo outras visões. Você vê que para que a gente possa crescer no entendimento das Escrituras, tem o caráter comunitário. Deus quer que a gente cresça no conhecimento da sua verdade em comunidade. Deus fez a igreja também para que a gente possa viver em comunhão. E comunhão, meu irmão, não é só protocolar, não é só fazer coisa protocolar, vir para as reuniões, depois do culto comer o lanchinho e conversar 5 minutos. Isso é muito bom, mas não é só isso. O que eu vejo hoje nas igrejas é que o nosso relacionamento com as pessoas nas igrejas se limita a o que é protocolar. Quantas vezes nós chamamos um irmão para tomar um café lá em casa? Quantas vezes nós chamamos o irmão para, sei lá, assistir um jogo de futebol no horário que não é do culto? Quantas vezes nós chamamos o irmão para, sei lá, ir no shopping, para passear, para ir numa festa sua, do seu filho, da sua família? Sei lá, quando a gente vai fazer alguma coisa, um lazer, a gente pensa nas pessoas do mundo, mas nos nossos irmãos na igreja. A gente não tem essa comunhão. Meus irmãos, a gente tem que criar laços até para que a gente possa ficar felizes um pelo outro, para que a gente possa ter liberdade de falar as nossas tristezas, as nossas angústias, confessar o nosso pecado, para que um ajude o outro a permanecer em santidade. Como que a gente vai fazer isso se a gente só se fala 10 minutos depois do culto? Deus fez a igreja para a gente viver em comunhão, para a gente estreitar laço, para a gente satisfazer essa dimensão relacional que nós temos. Segunda aplicação. Quando a gente fala que Deus ele é triuno, que Ele é eternamente relacional, isso é importante porque muitas pessoas dizem assim, Deus criou o homem porque Ele queria se relacionar, porque Ele queria ter relacionamento, como se Ele carecesse disso. Entenda, irmãos? Deus não tem qualquer carência. Deus não criou nada
porque lhe faltava algo. Deus criou todas as coisas por totalmente livre vontade. Eu sei que muitas vezes nós só agimos quando precisamos de algo. A gente vai trabalhar porque a gente precisa pagar as contas. A gente levanta da cama porque tem que ir lavar, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da esposa, tem que ajudar o marido. Muitas vezes nós só agimos porque nós precisamos de algo, porque algo nos carece, porque algo nos falta, mas Deus não. Deus, ele age de maneira totalmente livre, sem carecer de nada. Deus, ele não carece de nada. Então entenda, Deus não cria nada porque lhe falta algo. Deus cria as coisas por sua totalmente livre vontade, pelo beneplácito da sua vontade, ele nos criou. Em terceiro lugar, uma doutrina importante. Chamada de Opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, que significa as obras da Trindade para fora são indivisíveis. Essa é a tradução. O que isso significa? Significa que toda obra de Deus tem a participação das três pessoas da Trindade. E na criação, isso também é verdade. O Pai cria todas as coisas por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. E essa verdade aparece de maneira clara, é bem captada pela nossa Confissão de Fé Batista, de 1689 de Londres. Lá no capítulo 4, o primeiro parágrafo, ele já começa dizendo: no princípio, aprouve ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então a obra da criação é uma obra das três pessoas. O Pai cria pelo Filho no Espírito. Então sempre que a gente vai falar de uma obra, a gente precisa entender uma obra de Deus, a gente tem que entender isso. Assim como a gente estava falando em Colossenses, né? Sobre a redenção. O Pai decretou, o Filho encarnou, viveu plenamente a lei, cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados, e ascendeu aos céus, e o Espírito o quê? E o Espírito aplicou a obra de Cristo em nossa vida, selou o crente. Então a gente vê que também na obra da redenção, as três pessoas participam. Toda a obra de Deus, as três pessoas participam. De maneira harmônica, de maneira indivisível. E a última parte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra é uma figura de linguagem chamado de merismo. O que significa isso? Significa que você pega partes de um todo para representar o todo. Normalmente essas partes são extremos. Então quando ele diz os céus e a terra, ele está querendo dizer aqui todo o universo. Todo o universo foi criado por Deus. A gente usa muito essa figura de linguagem quando a gente fala do leste a oeste. Quer dizer que a gente, né, te procurei do leste a oeste, a gente procurou em todo lugar. Ou fui do leste a oeste, de norte a sul. Então, esse tipo de expressão é o que a gente chama de merismo. É uma figura de linguagem que você usa duas partes, normalmente extremos, para indicar o todo. Tá? Então aqui ele está falando isso. Os céus e a terra é para indicar que Deus criou todo o universo. Todo o universo aqui foi criado por Deus. Segundo lugar, coloquei ali, é uma declaração majestosa. Incrível, por quê? Porque Deus, ele criou toda a ordem espacial e toda a realidade material. E se Deus criou toda a ordem espacial, ele não pode ser limitado pelo espaço. Se ele criou o espaço, ele não pode ser limitado pelo espaço. Então, daí, concluímos que Deus, ele é onipresente. Ele não é limitado pelo espaço.
e uma aplicação da onipresença de Deus. A onipresença de Deus, meus irmãos, ela tem duas moedas. Por um lado, a onipresença de Deus, ela nos consola. Por que a onipresença de Deus, ela nos consola? Porque ela nos dá certeza que nós nunca seremos desamparados. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, mas tenha certeza, Deus não nos desamparou. Muitas vezes parece tudo silencioso, muitas vezes não sentimos nem mesmo Deus. Por causa do nosso pecado, muitas vezes nós não sentimos que Deus não nos desamparou. Mas confie nessa verdade das Escrituras. Deus não nos desamparou. Muitas vezes estamos passando por aflição, por tristeza. Nós choramos. Mas temos que descansar nessa verdade. Deus, Ele está presente. Ele não nos desampara. Isso é incrível. Mas, por outro lado, a onipresença de Deus também nos confronta. Porque a onipresença de Deus também nos confronta. Porque não tem como escapar dos seus olhos. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos escondido. Ah, o pastor não está vendo, meus líderes não estão vendo, meus irmãos da igreja não estão vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, meu cônjuge não está vendo, meu filho não está vendo, não tem ninguém vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Não tem como escapar de seus olhos. Deus é onipresente. Deus está vendo. Muitas vezes nós cultivamos pecado em nossa mente. Ah, não tem ninguém que pode ler nossa mente, então vou cultivar aquele pecado, vou cultivar aqueles pensamentos. Deus, Ele vê até os nossos pensamentos. Não tem como escapar dos seus olhos. Então, por um lado, a onipresença de Deus nos consola. Deus não nos deixa sozinho. Deus não nos desampara. Por outro lado, a presença de Deus nos confronta. Não tem pecado que nós podemos esconder de Deus. Posso esconder dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares, mas não de Deus. Por fim, Deus, Ele criou o espaço, por isso Ele não pode ser limitado pelo espaço. Mas Deus criou toda a matéria, e por isso Ele não pode ser limitado pela matéria. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é Espírito. E quando a Bíblia fala que Deus é Espírito, a gente vai ter duas aplicações sobre isso na própria Bíblia. Ele fala que por Deus ser Espírito, nós não podemos fazer imagem, colocar Ele como se fosse um objeto, pegar um objeto para falar que é Deus, ou nenhuma forma material. Nada pode representá-lo adequadamente, nem perto disso. Por isso nós não devemos fazer imagem a respeito de Deus. Em segundo lugar, o texto famoso, né? Que fala, Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em Espírito e em verdade? Deus ser Espírito, essa é uma aplicação da própria Escritura. Por Deus ser Espírito, nós temos que adorar Ele em Espírito e em verdade. Isso significa que a nossa adoração deve ser de um coração regenerado, de maneira sincera e baseada na verdade. É isso que significa adoração em Espírito e verdade. Vim de um coração regenerado, de maneira sincera e baseada na verdade revelada nas Escrituras. Então, essa foi a exposição. Vou fazer só um resumo de tudo que a gente conversou. Que a gente já no final já não lembra do começo. Então, vou fazer um resumo final aqui. Nós vimos o quê? Que Deus, Ele é eterno. Ele não tem início. Antes do princípio, Ele já era. Vimos que nosso Deus é um Deus criador, que criou todas as coisas ex nihilo, do nada, pelo poder da sua palavra. Vimos também que é a palavra de Deus que tem poder para criar. Nós fomos chamados para usar nossa palavra para confessar a verdade que já foi revelada por Deus, e não para tentar mudar a realidade através de nossa palavra, através da linguagem. Nós vimos também que esse Deus que cria tudo pelo poder da sua palavra é um Deus todo-poderoso, é um Deus
onipotente, que nada pode resistir à sua vontade. Ele tem o poder de chamar à existência aquilo que não existia. E esse é o Deus que nós servimos. Nós vimos também que o nosso Deus é um Deus relacional, que nos criou relacionais também, e supre essa nossa dimensão relacional, criando a instituição igreja e criando a instituição família, para que a gente possa viver comunitariamente para a sua glória, sem abdicar das verdades das Escrituras. Vimos também que Ele nos criou não por qualquer carência, não por qualquer necessidade, mas que Ele nos criou por sua livre vontade. Vimos também que o nosso Deus é um Deus onipresente, que Ele não é limitado pelo espaço, e que isso, ao mesmo tempo, nos confronta, mas também nos conforta. Nos conforta porque sabemos que nunca seremos desamparados, mas nos confronta porque sabemos que não tem como escapar de seus olhos, não tem como pecar escondido de Deus. E por fim, nós vimos que Deus, Ele é Espírito, Ele não é limitado pela matéria. E dessa maneira, nós temos que entender que não podemos fazer imagem de Deus e também devemos adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, nossa adoração tem que vir de um coração regenerado, de maneira sincera e baseada na verdade revelada nas Escrituras. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas, apesar de mim. Vamos orar? Todo-Poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que nos conforta, mas também nos confronta, que nos edifica, mas também nos exorta. Nos ensine a entender com profundidade a palavra revelada e nos ensine a viver cada vez mais para a sua glória, a fazer cada vez mais a sua vontade, Pai. Ó Todo-Poderoso Deus, que nessas nossas exposições sobre a criação a gente aprenda por que todas as coisas foram criadas. E elas foram criadas muito boas. Que a gente possa viver, ou buscar cada vez mais viver, e claro que a gente depende do Senhor para isso, mas que a gente consiga viver cada vez mais de acordo com esse propósito original que o Senhor estabeleceu. Que a gente viva essas instituições que o Senhor criou cada vez mais para a sua glória. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém.